Olá, eu sou Marcelo Melo Vasconcelos, psicólogo há 22 anos, com experiência na área clínica e empresarial, no ensino superior, autor do livro Day Trade Pare de Perder Dinheiro, porque também sou trader há cerca de 5 anos no mini índice e também sou psicólogo de traders, porque me juntei à equipe do Dr. Fabrício Chafransky, do canal Um Dentista na Bolsa, e na metade do ano passado a gente desenvolveu aí um projeto junto com cerca de 10 traders para que os resultados do desenvolvimento mental, emocional deles pudessem se refletir. Então, alguns resultados muito interessantes apareceram. Algumas pessoas decidiram sair do mercado financeiro e da renda variável, eu digo, e passaram a fazer os seus aportes na renda fixa. E isso tem diversas razões diferentes aí. Quais seriam essas referências? Pessoas que estavam operando o mercado financeiro, dividindo a sua atenção com o seu trabalho. Então, pessoas que estavam no escritório, avaliando o mercado, dedicando o seu tempo, a sua atenção para que eles pudessem fazer uma operação, enquanto isso o trabalho ia ficando de lado. E aí, como a queda na performance no trabalho ficava comprometida, as pessoas corriam sérios riscos em relação à sua permanência no emprego. Então, essas pessoas entenderam que elas precisariam dedicar, né, o foco da sua atenção naquilo que ia trazer a sua subsistência e elas iriam se organizar em relação ao tempo, seja de 1 hora, 2 ou 3 horas ao dia, para poder se dedicar ao day trade da maneira como deve se dedicar, com exclusividade. Pessoas que operavam pelo celular, né, enquanto estavam fazendo outras tarefas, enfim. O resultado disso tudo você já sabe qual é. Outras pessoas que estavam naquela fase um do desenvolvimento do trader, que é das perdas consistentes, estavam quebrando uma conta depois da outra, pessoas que pararam de perder dinheiro e estabilizaram as suas perdas, e pessoas que começaram a desenvolver melhor o seu operacional, o seu emocional e saíram dessa fase de perdas e de empate de dinheiro para começar a ganhar e se desenvolver na fase 3, que é a fase do retorno sobre todo esse investimento de tempo e de dinheiro, e também, né, começaram a alavancar os seus resultados aí de uma maneira bastante significativa. E agora, no dia de hoje, nós estamos encerrando as inscrições para a segunda turma de desenvolvimento emocional para traders. Esse trabalho funciona da seguinte forma: durante 2 horas semanais, nós temos um encontro ao vivo através do Zoom, para que nós possamos falar sobre as nossas emoções e os nossos sentimentos na vida e durante as operações do mercado financeiro. Na verdade, antes, durante e depois das operações. Quando nós ouvimos um trader falar o que viveu, o que pensa, o que sente, depois outro trader e outro trader e outro trader, nós passamos a nos dar conta muitas vezes que nós estamos repetindo o mesmo padrão que a outra pessoa, mas como a gente não tinha ouvido isso de ninguém, muitas vezes esse sentimento, essa percepção passa até batido. E uma vez que você acessa, através da sua identificação com o que a outra pessoa estava falando, as suas próprias emoções, você tem a oportunidade, de uma vez que essas emoções se tornam conscientes, de se relacionar com essas emoções de uma forma diferente. E isso provoca a alteração do comportamento. Então, quando essas alterações são vislumbradas pelo trader, ele acaba se comprometendo com ele mesmo e com o grupo a transformar alguns comportamentos. E aí nós vamos para a segunda etapa, que é 2 horas de uma sala exclusiva para que essa pessoa compartilhe a tela dela e faça as suas operações de acordo com aquilo que ela se propôs. Por exemplo,
uma pessoa pode falar assim: ah, eu não vou mexer mais no meu stop. Então, ela vai fazer uma operação, desde que, é claro, né, a condição certa esteja se apresentando, e ela vai definir o seu alvo, o seu stop. E durante aquele trade, ela fica proibida de mexer no seu stop. E parece ser uma coisa simples, mas para quem está acostumado a aumentar o tamanho do stop ou tirar o stop, é muito complicado fazer isso. Então, essas salas exclusivas de operações, elas servem para que você possa treinar, praticar e consolidar uma mudança comportamental que pode fazer toda a diferença na sua vida. E além disso, uma vez por mês, eu vou fazer a avaliação trade a trade, semana a semana, do seu relatório de performance. E ali nós vamos encontrar padrões comportamentais e vamos pensar em ajustes do que pode e o que não pode continuar a ser feito, certo? O investimento para esse trabalho, ele é um investimento muito pequeno. No entanto, o perfil do trader brasileiro é o perfil de uma pessoa que, infelizmente, não tem muita grana. Isso é claro, existem muitas exceções, mas falando de uma maneira generalista, o trader brasileiro é aquele que teve um extra, né, que conseguiu salvar um pouquinho de dinheiro e ali ele coloca no mercado financeiro para que ele consiga aumentar o tamanho desse dinheiro, que ele consiga rentabilizar mais esse dinheiro. Mas, infelizmente, né, a estatística mostra que a maioria das pessoas perde o dinheiro. Então, fica a questão: ah, se o pouco dinheiro que eu tenho eu vou utilizar para colocar no day trade, com que dinheiro que eu vou investir num treinamento de desenvolvimento emocional para você poder melhorar os seus comportamentos? E a resposta para a grande maioria das pessoas é que é zero. A pessoa tem interesse pelo trabalho, mas ela não tem dinheiro para investir nesse trabalho. E aí eu gostaria de te convidar a pensar qual é a mudança comportamental assistida por um profissional que você vai ter. O que vai acontecer, provavelmente, é o que diz aquela definição, né, sobre aquela definição comum, né, de senso comum sobre loucura, né, que todo mundo já deve ter ouvido falar uma vez na vida. Se você quiser ter resultados diferentes, você precisa fazer coisas diferentes. É uma loucura você continuar fazendo as mesmas coisas e querer ter resultados diferentes. É simples assim. Se você quiser ficar mais forte, com os músculos mais definidos, você vai precisar deixar de ser sedentário e vai precisar começar a fazer atividade física, que pode ser em casa mesmo, não precisa ir para academia, mas você vai ter que fazer, entende? Se essa mudança comportamental, né, não acontecer nas suas operações, vão haver semanas, dias, meses em que você vai ganhar, mas no mês seguinte o que vai acontecer? Você vai acabar devolvendo tudo que você ganhou, entende? Então, a visão, ela é muito curta da maioria das pessoas. Elas estão super felizes quando elas ganham o dinheiro em um determinado dia. E é isso que a gente vê na grande maioria, é, com a grande maioria dos traders que exibem os seus resultados nas redes sociais, né? Então, quer ver? Eu vou mostrar aqui para vocês a realidade do day trade, tá? Que o que acontece comigo é o que acontece com muita gente também. Só que as pessoas acabam se enganando porque só veem nas redes sociais valores incríveis sendo divulgados. Então, por exemplo, olha, eu contratei aqui uma mesa proprietária para iniciar um teste no dia 8 de janeiro de 2024. Olha aqui, ó, 8 de janeiro de 2024. Não houve operações na data selecionada. Aí você fala, tá, então vamos aqui
mudar para o dia 9 de janeiro. Não houveram operações, eu não operei esse dia. Então vamos para o dia 10 de janeiro. Oh, aí a pessoa fala assim: poxa, então, olha só, ele começou fazendo uma operação que começou dando uma rezinha aqui, ficou R$ 20 negativos. Aí depois ele fez uma outra operação, ficou com 40 positivo, ou seja, perdeu 20, mas ganhou 60, ficou com 40 positivo. Teve uma operaçãozinha aqui de 5, R$ 10 que não deu certo. E depois ele fez uma operação que deu R$ 240, né? Olha que maravilha. Resultado final, R$ 243 e 237. Está no simulador aqui, gente, porque é a mesa proprietária Flood Trading, certo? Que está aparecendo aqui. E aí a pessoa, quando tem um dia positivo, quando tem um dia bom, que ela faz uma operação muito alavancada, né? Ela pode ter esse valor que aqui para mim está como R$ 240, mas ela pode ter aí valores de R$ 2.400, por conta do número de contratos que ela fez aí na sua operação. Mas no dia que ela não vai bem, o que que acontece com essa pessoa? Ela mostra o seu resultado no dia, na sua, na sua rede social? Não mostra, né? Então vamos ver aqui como é que foi o meu dia 11 de janeiro. Olha lá, aquele super resultado positivo. O que, que aconteceu com ele? Ruf, despencou e de R$ 240 positivos eu fiquei negativo R$ 44. Ou seja, eu perdi mais de R$ 280 aqui até esse ponto. Depois eu fiz um outro trade que me levou ao zero. E aí depois eu desci para -26 e finalizei o dia com -22. Então, de R$ 240 menos 22, eu perdi R$ 220 em relação ao dia anterior. Então, a operação, o resultado estava praticamente zerado, né? Vamos ver aqui mais um exemplo aqui. Dia 12. Olha, outra tragédia. Dia 12 começando aqui, ó. Começa o dia em marcha ré, consegue ficar um pouquinho diferente. É uma sexta-feira, né? E aí, essa sexta-feira, eu poderia ter parado ganhando aí cerca de R$ 20. Só que o que, que aconteceu? Uma série de operações que, em sua maioria, deram errado, e eu termino o dia com -R$ 400, numa sexta-feira. Ou seja, aqueles 240 que tinham ficado zerado foram estopados quando bateram R$ 400, que é o risco máximo diário que tem uma trava lá na mesa proprietária. E quem é que mostra esse tipo de resultado? Quando a gente pensa numa sexta-feira, a gente cansa de ver pessoas recomendando que, olha, não pode, não deve operar muito na sexta-feira, é uma operação ou outra, isso, aquilo. A gente vê essas recomendações. Acontece que lá na mesa proprietária, como existe um prazo para você rentabilizar, o nível de ansiedade aumenta para que você consiga finalizar ou se aproximar mais de uma meta e acaba se expondo mais ao risco. E aí, quando um resultado desse aparece, que é uma coisa comum de acontecer para as pessoas, obviamente o trader fica triste e passa um péssimo final de semana. Mas vamos entender uma coisa: isso acontece quando a visão do trader é curta, quando a visão do trader é de curto prazo. É óbvio que ninguém gosta disso.
Só que o que as pessoas preferem? Ah, não, eu só quero seguir, eu só quero falar com aquelas pessoas que tenham o gráfico verde, com aquelas pessoas que conseguem fazer sempre tudo muito bem acontecer. Poxa, então assim, você gosta de promessas falsas, porque a realidade do day trade é um ciclo de ganhos e de perdas, e a diferença é o quanto você consegue lidar com isso sem comprometer a sua saúde emocional, tá? Vamos ver o que que aconteceu aqui no dia 15, que foi segunda-feira. Tá vendo? Eu estou mostrando para vocês aqui o resultado prático, diário. O que é que foi? Olha lá. O dia começou bem, não foi mais. Aliás, começou com uma pequena resinha, né? E foi se desenvolvendo até chegar aqui, mais ou menos, se você for ver o valor ali, é uma besteira, são R$ 25. E aí ele teve aqui a perda desses R$ 55 e ficou mais 15 negativo. E aí os dias foram fazendo operações, foi subindo, descendo, aí devolveu tudo e finalizou o dia lá com R$ 50, né? Então, é óbvio que é legal você ver uma estabilidade, o gráfico verde só subindo como se fosse uma escada, degrau em degrau. Isso é o que as pessoas mostram, mas a realidade da maioria das pessoas não é essa. É como que você lida com tudo isso. Então, gente, o que eu quero mostrar para vocês é o resultado de uma visão maior. Quando a gente vê aqui, deixa eu personalizar, desde o dia 8, que foi o dia em que eu comecei o teste na mesa proprietária para hoje, o que nós vemos é um gráfico assim. Esse gráfico, dentro de um mês de janeiro, que a questão do ano passado para trás, desde o ano 2020 para trás, o meu gráfico era o oposto desse no mês de janeiro. Eu tinha só essa parte aqui que era vermelhinha como parte verde, o resto era todinho vermelho. Então você pode olhar para o valor aqui e você pode olhar que não é um valor expressivo para você, mas para o meu desenvolvimento pessoal e profissional como trader, esse valor aqui, ele representa uma grande virada em relação aos anos anteriores, tá? Como esse profit aqui é um profit que eu estou utilizando em mesa proprietária, ele não tem os dados lá, os meus dados lá de trás, tá? E como eu só estou trabalhando com mesa proprietária, eu não tenho mais a plataforma para não ter que ficar pagando ou fazendo um trade por mês, que eu só estou trabalhando com mesa proprietária. Mas eram resultados horrorosos. Eram resultados horrorosos. Então, para mim, apesar de o valor financeiro total aqui não ser um valor bom, para mim resulta o quê? Numa mudança enorme de comportamento que está me gerando resultado positivo. E hoje já é dia 30 de janeiro. Então, eu estou mostrando isso aqui para vocês, exatamente para que vocês consigam entender que quando você começa a dar foco, atenção para a sua mudança comportamental, o valor do seu resultado, né, das suas operações, a médio e longo prazo, se tornam positivos e você passa a ganhar dinheiro. Não é isso que você quer? Agora, se você ficar se comparando com outras pessoas, a comparação é um veneno para sua alma, é um veneno para você, porque você vai sempre encontrar alguém que fez mais. Então, mesmo que você faça R$ 2.000 no dia, 5, 10, 8, 15 mil reais no dia, você sempre vai encontrar alguém que fez 20, 40, 50. E você vai se sentir de que forma, né? Por um lado, isso é positivo porque você quer sempre progredir. Mas é um problema quando você não consegue se satisfazer com os seus próprios feitos.
Cuidado com a comparação, geralmente ela coloca você para baixo. Dentro da primeira turma de traders, tem uma trader lá que ela vinha num ciclo de quebra de conta, de dívidas acumuladas para conseguir fazer operações. E agora, no mês de janeiro, menino, nem parece que é a mesma pessoa. Trades de 800, trades de 1.500, trades de R$ 3.000. Isso se deu por conta do quê? Ela pode mostrar o resultado para você? Pode. Mas ninguém sabe que antes de ela fazer esse resultado, eu recomendei que ela ficasse 2 meses sem operar. E ela ficou. Por quê? Porque ela estava viciada num jeito de ler o mercado. E o dedinho indicador dela estava condicionado a fazer a coisa errada. E nós fizemos um trabalho de individual e de treino, onde as operações eram feitas em tempo real, quando eu passava a questionar, por que que você acha que é interessante comprar aqui? Por que que você acha que é interessante vender ali? Aonde fica o stop dessa operação? Aonde fica o alvo dessa operação? Vai ter parcial? Não vai ter parcial? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? E a pessoa ela teve que desenvolver a sua capacidade de leitura do contexto do mercado e não se basear apenas em uma regra de coloração, não apenas em um indicador. E a curva de desenvolvimento dela tá fantástica. E aí a gente pode falar assim: ah, então agora essa pessoa vai deslanchar e ela vai ficar rica. Não, tem que tomar cuidado quando a pessoa começa a ganhar dinheiro com o day trade, é uma das fases mais perigosas que ela tem, porque ela começa a ter um excesso de autoconfiança, um excesso de autoestima, e isso faz com que ela se torne mais displicente com algumas avaliações. E ela pode voltar lá para a primeira fase do desenvolvimento do trader, que é a fase da queda livre em perdas, e pode acabar devolvendo tudo para o mercado. Então é o que eu sempre digo: o lugar do trader no mercado financeiro é o lugar da humildade, é o lugar do respeito com que ele está vendo, é o lugar de você conseguir ter o seu controle de ansiedade, o controle do seu medo, para que você consiga fazer com que a sua leitura, a sua racionalidade seja superior à sua emotividade, e aí os resultados vão aparecer, tá certo? Então fica aí o convite para você que se identificou com isso que eu falei, para que você também possa se desenvolver emocionalmente, para que você possa mudar os seus comportamentos. E mais informações estarão aqui na descrição do vídeo, tá? Sobre o processo aí de inscrições, tá? E se você tiver interesse, você pode deixar aí nos comentários o que você, se você pretende fazer parte dessa equipe ou não, ou se você pretende fazer isso de forma individual também, tá certo? Um super abraço para vocês e até a próxima. Tchau!